Lando Norris é um piloto veloz, inteligente e decidido, e parece capaz de fazer qualquer carro andar rápido. Mas como era seu estilo quando tinha 8 anos? Ele mostrava sinais do piloto que é agora? Lando começou no kart com 7 anos e competiu na Comer Cadet, mas não era exatamente um fã de Fórmula 1. Ele chegou a dizer que preferia a MotoGP e era um grande fã de Valentino Rossi, como todos nós agora sabemos que ele é. Lando foi direto para as disputas nacionais de kart no Campeonato Super 1, mas precisou de alguns anos para aprender e se desenvolver antes de conseguir bons resultados. E ele admitiu que não foi um sucesso logo de cara. Nos meus primeiros 4 anos no kart eu venci apenas uma corrida, mas isso me tornou um piloto melhor. Ao longo dos 5 anos seguintes, Lando passou por vários campeonatos e desenvolveu seu estilo calculado de pilotar. Ele venceu o Europeu de Kart FIA e a International Super Cup antes de se tornar o mais jovem campeão mundial de todos os tempos, com apenas 14 anos. O campeão britânico Lando Norris conquistou a pole position. Ser o mais jovem campeão mundial na categoria do kart é incrível. Mas como ele fez isso? Bom, a primeira coisa é que Lando era rápido, com uma incrível sensibilidade natural e habilidade para buscar uma ultrapassagem. Eu falo sobre isso mais adiante. Vendo suas corridas de kart, é possível entender o quão veloz e consistente ele é, largando da pole e então controlando a disputa com outros pilotos. No kart desse nível é super difícil escapar, então você tem de escolher suas batalhas, ser ultrapassado por vezes e só buscar a posição de volta quando faz mais sentido, ou você vai perder tempo e mais posições. E é isso que se destaca, Lando realmente escolhe suas ultrapassagens de forma calculada e decisiva quando vai em busca da posição. Mas e quanto ao seu estilo de pilotagem, como ele controla o kart e consegue voltas rápidas? Bem, não há muitas imagens on-board dos tempos no kart, mas algumas mais recentes de quando ele voltou a pilotar um kart. E a primeira coisa a ser notada é algo que eu ensino a vários pilotos, sobre como ser veloz logo de cara. Veja como ele pilota quando sai dos pits pela primeira vez. O kart é novo, as condições são novas e ele precisa descobrir o que o kart e a pista exigem. E ele é super agressivo ao volante, algo incomum para Lando, movendo e derrapando o seu kart. Isso ajuda a aquecer os pneus, mas outro motivo para fazer isso é sentir quanta aderência o kart oferece. Porque até esse ponto ele não tem nenhuma ideia. Então veja ele acionar os freios, dá para ouvir o kart travando. Tudo para desenvolver uma sensibilidade que Lando tem, entendendo quanta aderência o kart tem lateralmente e sob frenagem. Então ele pode ser mais veloz mais rapidamente, usando essas informações para entender como encarar as próximas curvas. Você extrapola essas informações para todo o circuito. E aí, uma vez que você tenha esse feedback, você pode juntar tudo isso para chegar ao limite mais rapidamente. Você pode ver que ao longo de uma volta, ele deixa de lado a agressividade para ser super suave, e para o Lando só leva uma volta. Enquanto alguns precisam de 10 a 15 voltas para render o máximo, os grandes fazem isso em menos de 2. Uma vez que ele acelera ao máximo, você pode ver o kart dançando, e é assim que você identifica um piloto no limite. Se tudo é muito suave, eles ainda não chegaram lá. São as microcorreções que me dizem que ele está no ritmo certo. Olhando para o volante, você pode pensar que ele é um pouco agressivo, mas para o kart, ele é delicado e preciso em comparação a outros pilotos. Então, ao longo da curva, ele escorrega na quantidade correta. Em um kart com eixo rígido, não há diferencial, então para ser mais rápido ao longo da curva, você tem de escorregar ligeiramente. E num carro com diferencial, não se vê tanto isso. Após a temporada do título mundial de kart, ele subiu para os carros e competiu no Ginetta Juniors, um campeonato para pilotos de 14 a 17 anos em pequenos carros GT. E Lando foi veloz neles. Ele terminou o campeonato em terceiro, batalhando com pilotos que tinham 2, 3 ou 4 anos de automobilismo. Realmente impressionante. Dá só uma olhada nas fotos desse pódio aqui. Ele parece pequeno comparado aos demais, né? E ele conseguiu algumas manobras incríveis. Veja essa ultrapassagem por dentro em Thruxton, um lugar incomum mesmo para ultrapassar nessa pista. E também algumas manobras agressivas. Veja essa para cima do Jamie Chadwick. Uma última tentativa, um mergulho por dentro na última volta que não deu certo. Mas não o culpe por tentar. No kart, eu acho que daria certo. Depois, Lando foi para os monopostos numa temporada em que correu em vários campeonatos da Fórmula 4, vencendo o MSA Fórmula 4 Championship, que agora é o britânico de Fórmula 4. Aqui foi onde ele brilhou mesmo. Sua habilidade no kart se transferiu para toda a F4 e ele foi imediatamente veloz, ainda mais na pista molhada. Lando era claramente um piloto com muita sensibilidade. Um daqueles como Verstappen, Hamilton, Button, Raikkonen e outros que conseguem brilhar em condições complicadas e mistas. Veja essa ultrapassagem por fora no circuito de Nürburgring.
Ele sempre usava trajetórias ligeiramente diferentes, experimentando para encontrar onde havia aderência, constantemente pilotando o carro no limite exato e avançando do 8º para o 2º lugar. É algo que ainda vemos no estilo dele na Fórmula 1. Ele tenta várias trajetórias diferentes na chuva. Muitas vezes ele está próximo das zebras nas entradas de curva, algo que não vemos outros pilotos tentarem. Mas vamos lá, de volta ao campeonato, o nível da categoria era super elevado, com pilotos na 2ª ou 3ª temporadas na Fórmula 4. E num grid de tão alto nível, a pilotagem do Lando era muito impressionante. De novo, olhe para os seus rivais, ele parece bastante jovem no pódio. E dá para ver isso numa corrida que ele fez na Áustria. Olha só essa corrida, ela resume Lando perfeitamente. Essa foi de seu período na Fórmula Renault, carros semelhantes aos da Fórmula 4 que vimos antes. Você pode ver o Norris que temos hoje. Na atitude com que pilota o carro, ele é super calmo ao volante, sem manobras estúpidas ou tentativas de ultrapassagem muito arriscadas. Ele vai seguir o carro, ser paciente e ultrapassar quando precisa. Veja só, depois de liderar à frente de DeForney por várias voltas, ele é ultrapassado, mas não tenta dar o troco imediatamente. Ele sabe que isso vai diminuir o ritmo dos dois e permitir a aproximação do pelotão. Então, sabendo que restam 2 voltas, Lando se estabiliza e segue DeForney. E analisa onde é mais forte e pode ultrapassar na última volta. Isso traz uma confiança imensa. E então, na volta final, ele ataca. Veja essa manobra por dentro na curva 6, sem sequer colocar uma roda na grama. Então, eu analisei vários pilotos nessa série Estilos de Pilotagem. Siga o canal para ver os demais. E normalmente falamos bastante sobre como cada um prefere o acerto do carro. Max quer uma dianteira que aponte e Alonso prefere um carro que saia de frente. Mas com o Lando é mais difícil, ele se adapta. Na Fórmula 3 ele preferia um pouco de saída de traseira. Veja, aqui ele está testando um Fórmula 3 em Silverstone. Ele inclusive transmitiu ao vivo no Twitch. Uma lenda. De todo modo, aqui você pode ver o que eu mencionei antes sobre forçar o carro nas saídas dos boxes para aquecer os pneus e sentir a aderência. Então ele se torna suave logo em apenas uma volta. Tá bom, você pode ignorar esse drift ao sair do pit lane. Foi legal, mas eu acho que foi mais pela transmissão ao vivo. Mas veja ele travando a direção para sentir a dianteira, isso antes de entrar na pista. Os pilotos fazem isso para ganhar confiança. Mas o fato é que uma vez que o carro está assentado, ele sai bastante de traseira. É assim que o Lando preferia o carro nas temporadas no britânico e no europeu de Fórmula 3. Um carro traseiro tem seus benefícios, já que você tem mais rotação ganhando na entrada de curva e potencialmente maior velocidade no ponto de tangência. Mas isso pode limitá-lo na frenagem e deixar o carro com menos tração na saída de curva. Mas isso parece ser Lando se adaptando ao carro, porque quando chegou à Fórmula 1, ele mudou seu estilo de pilotagem completamente. O carro da Fórmula 3 exigia uma pilotagem mais rude e agressiva, e o carro da McLaren queria que você fosse super suave, pilotando com força em direção à curva, com um pouco menos de saída de frente, então girando o carro e conseguindo uma boa saída. Olha só, essas são as primeiras voltas dele na McLaren em 2022. Note que não há aquecimento de pneu agressivo na saída do pit lane. Os pneus da Pirelli não lidariam com isso, como os da Fórmula 4. Eles parecem ter saído dos cobertores elétricos e não precisam de aquecimento agressivo. Você vê que o carro está muito mais equilibrado, em vez de um eixo escorregando mais que o outro, o carro escorrega por igual, perfeitamente equilibrado, que é como o Lando gosta de pilotar seus Fórmula 1. Mais cedo em sua carreira, ele falou sobre se adaptar ao carro e não parou de fazer isso. Por exemplo, o carro de 2022 era particularmente difícil de comandar. A gente viu como o Ricciardo se saiu com ele, né? Muitos especularam que o carro foi projetado para o Lando para se ajustar ao seu estilo mais traseiro de pilotagem, mas na verdade ele desmentiu isso. Particularmente em 2022, Lando mencionou que o carro era muito sensível a alguns fatores estranhos, muito por causa da fase combinada de frenagem e rotação da curva, em que os pilotos mantêm a frenagem. Às vezes era mais rápido frear por mais tempo dentro da curva e girar no meio dela, e em outras o carro exigia um arco bastante suave ao longo da curva. Eu pilotei carros que fazem isso, você tem de se acostumar a pilotá-los de um modo sutilmente diferente, curva a curva, mas aqui parece que estamos em outro nível. Tudo podia depender da direção do vento, do comprimento da curva, do composto do pneu que está no carro, da superfície do circuito, qualquer coisa para ser honesto. E Lando disse que precisou trabalhar muito para aprender e pilotar esse carro. Para mim é uma grande dor de cabeça e não surpreende que Daniel tenha sofrido, mas você pode ver a capacidade mental do Lando, a habilidade para pilotar o carro de forma inteligente. Para mim é a principal força dele, não a sensibilidade incrível ou a pilotagem inteligente, é a capacidade de adaptação e tirar o máximo de qualquer carro. E você pode ver isso em toda a sua carreira.
Lando também tem feito corridas virtuais em alto nível, muitas vezes com Verstappen como companheiro. Confira esse vídeo que fizemos sobre isso. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.